E é isso também, né? A gente acabou vendo que o país teve umas levas também dos modismos, né? Então, grandes empresas dispensaram funcionários experientes, e aí depois viram que isso não foi uma boa opção, né? Nós temos um exemplo prático aí, né? E que o Rodolfo coloca bem, da questão das cervejarias, né? Geraram grandes pulsos, dispensaram algumas pessoas que montaram as suas próprias empresas, e que essas empresas cresceram, e que as grandes começaram a comprar essas empresas, porque elas começaram a virar concorrente, e esses sujeitos continuam abrindo novas empresas e produzindo, porque eles ainda detêm a experiência de mercado. Exatamente. Então, assim, por favor, pessoal, vamos parar em colocar grupos de pessoas com letras ou números, geração X, Y, Millennium, pessoas mais antigas, Baby Boomers. Para com isso. Você trabalha com seres humanos, você tem resultado não com pessoas, mas através de pessoas. Então pense em como é que você faz para estimular, treinar, desenvolver e acompanhar os seres humanos que trabalham dentro da sua empresa. Aprenda e não pare de falar que hoje em dia ninguém quer nada com nada, que essa nova geração só quer saber de dinheiro. Quando você faz isso, você está fazendo parte do problema. Isso não vai resolver nada dentro da sua empresa. Você tem que fazer parte da solução. O que é solução? Aquilo que cabe somente a você e a sua empresa a tomar como decisão. Então, valorize as pessoas que estão lá dentro, que muitas vezes têm mais experiência e que você está pensando em demitir, porque o salário já está alto e tudo mais. Pense no resultado que ela pode te dar. Tudo nessa vida, né, dentro de uma empresa, é retorno sobre investimento. Então não é porque a pessoa custa caro que a gente só olhando a última linha eu vou demitir. Começa a avaliar duas coisas importantes: produtividade e performance. Se você sabe avaliar produtividade e performance e trabalha para que isso aconteça, você pode demitir se não tiver produtividade e performance, desde o mais antigo ou o mais novo, mas pelo menos você tem padrão, você tem um norte para poder tomar decisão e não ficar com esses paradigmas que hoje em dia não se usam mais. Perfeito. A Vanessa aqui, né? Controle e produtividade, né? Ela pergunta exatamente isso, né? Até quando ter controle absoluto em cima dos funcionários resulta em produtividade? Obrigado, Vanessa. Sua pergunta, ela pode ter várias respostas. Mas, por exemplo, quando você fala em controle, não é você ficar em cima da pessoa e falar: ó, e aí, já fez? Ó, não fez do jeito certo, está faltando aquela vírgula. Você tem que ter indicadores. Quais são os indicadores de produtividade que você possui? Então, a partir do momento em que você tem esses indicadores, você precisa aprender a delegar e não delargar. Delargar é, faz isso daí e se vira. O delegar é você chegar para ele e falar assim: olha, eu vou lhe passar uma nova responsabilidade, como é que você acredita que pode ser feito? Eu vou falar da minha forma, mas vamos pensar juntos. Feito isso, você faz um acompanhamento e você faz o controle para ver se deu certo. E principalmente, quando você delega, você tem que dar uma outra palavrinha chamada apoio. Porque eu estou cansado de ver líderes que delegam, aí muitas vezes o funcionário erra, aí você vem com 5 pedras em cima dele, e aí nesse momento você perdeu. Nunca mais ele vai se dedicar a nada além do dia a dia dele. E aí sua empresa naturalmente vai sobrecarregar uma série de pessoas, e com isso os resultados não aparecerão. Miguel, parabenizando pelas explicações, diz que já participou de uma palestra sua e que depois disso começou a ponderar o quanto ele criticava e elogiava os funcionários. E chegou à conclusão que ele fazia mais críticas do que elogios e coloca aí que graças a você passou a repensar essa rotina. Obrigado, Miguel. Fico muito feliz de saber que eu contribuí um pouco para o seu desenvolvimento. Então, quando se fala em feedback, que é uma palavrinha em inglês, significa retorno, não é isso? O retorno, ele não é só um retorno negativo, ele é um retorno também positivo. E olha que interessante quando eu faço um feedback errado. Eu falo assim: Miguel, você é muito bom na organização, porém, você precisa trabalhar melhor a equipe. O porém acabou com todo o elogio que eu fiz antes. Agora, se eu lhe disser: Miguel, você precisa melhorar um pouco o relacionamento com a equipe, eu vou contar o que eu fiz, o que eu gostaria, o que eu faria no seu lugar, vou te dar apoio nisso. Mas olha,
parabéns, a sua organização faz toda a diferença. Isso já muda a sua percepção. Você sai de algo negativo para uma percepção positiva. A mesma coisa acontece em reunião. Você começa bem e termina bem. Você não começa crucificando, buscando culpados. A gente busca resultados e não culpados. Quando se pensa, né, nessa questão das novas tecnologias, das novas estruturas que todos têm acesso hoje, a Regina coloca isso, né? Isso mudou também as relações no ambiente de trabalho, como mudou nas relações sociais? A tecnologia, ela vem sempre para agregar. Então a tecnologia, quando você fala em comunicação interna, ela ajuda muito, ela facilita e agiliza muito. O que a gente não pode é também misturar as coisas, por exemplo, deixar com que todos os funcionários fiquem acessando o celular o tempo todo, porque a produtividade ela cai, a menos que esse celular seja focado no negócio. Então, o bom senso, um código de conduta bem aplicado, serve para que as pessoas também tenham mais foco naquilo que realmente interessa. Perfeito. Pensando hoje também nessa questão tecnológica, é a pergunta do Aldo aí, né? Nós vemos outros tipos de relações de trabalho hoje em dia, com pessoas inclusive exercendo parte da sua carga em casa. Isso. Ou com novas profissões surgindo, né? Como é que você tem visto esse passo aí das mudanças nas empresas em que você orienta? Parabéns, muito obrigado pela pergunta. O futuro é esse. O futuro, como eu disse anteriormente, é produtividade e performance. E ainda nós temos na cabeça que o funcionário produtivo é aquele que trabalha por tempo, é aquele que faz hora extra. Boa parte das empresas que eu trabalho com consultoria que fazem hora extra, fazem porque o processo é errado, porque a produtividade é baixa. E aí você, além de ter um custo adicional, você tem uma sobrecarga de trabalho em cima da equipe. Essas questões todas de você trabalhar em casa, ela vai acontecer. Nem todo mundo precisa estar dentro da empresa. Importante é você ter indicadores daquilo que você quer. Você ter objetivos claros até onde essa pessoa que está trabalhando em casa vai chegar. Você tendo isso, a pessoa estando em casa, estando na praia, ela vai entregar o resultado. É isso que interessa. Essas relações de hoje, muito importante. Hoje o jovem, ele tem o seguinte pensamento: os meus valores precisam estar alinhados aos valores da empresa. Você trabalhar com workaholic até 9, 10 horas da noite não é mais produtivo porque a pessoa não tem vida pessoal. Isso em algum momento, o ser humano é igual um elástico, ele vai arrebentar. Hoje o jovem pensa assim: tem que trabalhar a tal horário? Vou trabalhar. Agora cabe a você como empresa selecionar pessoas que tenham essa vontade e cabe também à pessoa que trabalha ter essa produtividade. Perfeito. E de fato, né, é relação, eu acho que esse é o nome, né? O que a gente percebe é que muitas vezes existe mais atrito do que relação nos ambientes. Isso. Por que existe mais atrito do que relação? Porque eu não trabalho com empatia, por exemplo. Eu não me coloco no seu lugar. E a palavra que mais entra dentro desse problema de relacionamento se chama julgamento. Nós somos uma esponja de afinidades, Luciano. E a gente busca o tempo todo pessoas como nós, que agem e falam com a gente. Só que, na verdade, o que a gente precisa aprender é trabalhar com pessoas com pontos de vista diferentes e que, com isso, agregue valor à minha profissão, à minha pessoa, e eu aprenda e cresça com pessoas diferentes de mim. Então, a partir do momento que eu julgo, o que eu faço? Eu julgo e falo assim: esse cara aí não é bom, esse daqui não aprende. Esse julgamento já faz o quê? Com que você mude seu comportamento e se afaste de boa parte das pessoas que não pensam como você. Então a gente precisa, para melhorar o nosso relacionamento, primeiro estar aberto, ter uma visão aberta ao novo, estar uma visão aberta a algo diferente do que a gente é. E segundo, parar de julgar o máximo que puder. Perfeito. O Igor também parabenizando, diz que também participou das suas palestras e que começou a observar mais o passo a passo do ambiente da sua própria empresa. Ele não conhecia a operação real de todos os setores e o que cada funcionário fazia, a gama de atividades de cada um. Depois ele passou a entender,
passo a passo do processo, ele começou a criar, como você coloca, mais empatia e entender mais o funcionamento da empresa que ele achava que conhecia. Muito bom. Obrigado também por ter participado das minhas palestras. Eu sempre brinco que a gente avalia um bom gestor colocando a mão na cadeira. Se ela está quente, é porque ele não tira o corpo da cadeira para entrar em contato com clientes ou ver os funcionários. Então a gente precisa estar o tempo todo com essa integração e interação, porque você é referência para eles. A palavra que mais explica uma liderança adequada é exemplo. Então, se você dá o exemplo, você estimula as pessoas que trabalham com você. Se você fica sentado atrás de um computador, olhando planilhas de Excel, acreditando que através somente dessa ferramenta de controle você consegue gerenciar sua empresa, não adianta. Quantas vezes a gente manda um e-mail cobrando outra pessoa, sendo que eu poderia pegar o telefone, eu levantar da cadeira e chegar para ela e conversar, mostrar quais são os meus objetivos, as minhas dificuldades, e através dessa conversa você tem um resultado muito melhor do que ficar cobrando somente por e-mail. Só para vocês terem uma ideia, ontem eu estava voltando de avião de um outro trabalho, eu vi uma pessoa do meu lado passando vários e-mails. Eu tive a curiosidade de olhá-los. A todo momento essa pessoa só cobrava, essa pessoa só chamava atenção. Chegou uma hora que ela colocou até assim: não tem um santo que me dá uma resposta. Veja, quando a pessoa toca uma frase como essa, significa que ela não tem interação nenhuma com as pessoas nas quais ela trabalha. Perfeito. Fernando, eu quero agradecer imensamente a troca aqui, a partilha com a gente, Eu que agradeço. Deixar o programa sempre à disposição e parabenizar pelo trabalho. Muito obrigado. Eu quero deixar uma mensagem a todos. Quando você começa a reclamar, seja da concorrência, do cliente que está sem dinheiro, você está fazendo parte do problema. Hoje, as pessoas de sucesso têm 3 características principais. Elas têm vontade, elas têm disciplina para manter a chama acesa e elas têm resiliência, ou seja, elas caem, levantam, aprendem e vão para frente. Então, quando você começa a reclamar, para e fala assim: isso não vai pagar o meu boleto no final do mês. Vamos buscar uma solução, vamos buscar algo que cabe a mim decidir e tomar a frente. Então, a partir do momento que você muda a leitura da sua situação, você vai ver que a sua empresa e a sua própria pessoa vão ter resultados diferentes na sua vida. Perfeito. Fernando, o Guilherme aqui, né, perguntando se você tem canal, redes sociais, onde a gente possa conhecer mais seu trabalho. Bacana. Vocês podem entrar em contato no meu site, que é o www.institutoidentidade.com.br. Eu tenho um canal no YouTube que tem pequenas pérolas, né, algumas gotas de planejamento estratégico e liderança. Então, e o meu também Instagram, que é o Fernando Italiani. Então vocês têm contato aí, entrem sempre em contato quando vocês quiserem. Eu vou deixar também aqui no ar o meu WhatsApp, para quem quiser entrar em contato e pedir alguma dica. É 016 98207 7900. 98207 7900. Fernando, obrigado mesmo pela presença e o programa está sempre de portas abertas. Muito obrigado. E com Deus. Bom, nós vamos a um breve intervalo. Na sequência, nós vamos falar um pouquinho da corrida contra o câncer. Nós voltamos já.